Jubé aluno, seu educador. Como é que você assiste uma videoaula? Você só assiste ela, você faz anotações, você transcreve ela, que eu acho que é um erro que muitos fazem. Que, cara, eu vou te chamar para legendar vídeo aqui no Biologia Total. Você transcrever tudo, eu pago uma grana para o cara legendar, eu vou dar pro aluno. Um erro que eu cometi, que muitos estudantes cometem, é de muitas vezes transcrever muita informação que é inútil. Assim, o tempo é limitado, não tem jeito. Se você ficar lá transcrevendo o livro, transcrevendo uma videoaula, você vai estar perdendo tempo. Você precisa focar no que é essencial. Flashcard também, não vou fazer um livro lá no flashcard. Colocar Não, isso aqui é um conceito essencial e revisar várias vezes. Ah, se você está colocando pouca coisa e não está conseguindo lembrar, é porque você está repetindo poucas vezes. Você tem que revisar mais vezes. Oi pra tu, demorei, mas voltei. Nesse vídeo eu vou te ensinar a parar de fazer resumo inútil e você vai finalmente lembrar das aulas que você vê, ter uma recordação das anotações que você faz, diferente do ensino fundamental e do médio, que você escrevia, principalmente no fundamental. 5 páginas, ficava até com o seu amigo, onde é que tu tá pra eu te acompanhar? E não lembrava de nada no dia seguinte. Então essa forma de anotação diminui isso drasticamente. É milagre? Não é milagre, mas é muito melhor do que esquecer no dia seguinte. E antes de eu te passar esses macetes, essas dicasinhas aí maravilhosas, eu vou atualizar um pouquinho aqui quem é inscrito sobre como que tá as coisas na minha vida. Se você não é inscrito, não se importa, só pula, tá tudo separado por capítulo, arrocha. Mas enfim, o que eu fiz antes de gravar esse vídeo foi isso. O que eu farei depois de gravar esse vídeo é isso. O que eu farei amanhã é isso. E depois de amanhã, e depois, até o Enem. Férias agora são em dezembro e nem tô preocupada com as férias. Ano passado só esperava as férias, agora não. Tô focada, fico muito feliz de deitar minha cabeça no travesseiro à noite, saber que eu aprendi uma coisa nova. Porque, vamos lá, né, de terceiro ano de cursinho, o ProUni não deu certo pra mim. A faculdade que eu fiquei como 23ª chamou até a 15ª, e no caso, né, não chegou até mim. E esse ano eu fui a 34ª de 4 vagas, continuo sendo as mesmas 4 vagas. Então, já sei que não vai rolar esse ano, já tava estudando antes, mas agora eu vou estudar com mais gás ainda. E, enfim, é isso, é estudar, e uma hora vai dar certo. Agora, vamos lá. Como fazer essas anotações de maneira ativa? Como botar o negócio pra funcionar? Como, meu Deus do céu, eu escrevo as coisas e eu esqueço. O pessoal fala muito de resumo e começaram a fazer muita piadinha sobre resumo agora, principalmente o Vinícius Oliveira, que, ai, não sei o que, passei fazendo resumo bonitinho, passo o dia inteiro fazendo resumo bonitinho que você vai ser aprovado. E o que eu vou passar pra você nesse vídeo é como melhorar a sua forma de anotação. Se você vai fazer título com lettering ou não, não me importa. Esse macete é muito simples, ele é dividido em 2 momentos muito rápidos. O primeiro momento, durante a aula, você tá lá vendo a aula, o Jubilu tá falando das briófitas, da mitocôndria, o que a mitocôndria tá fazendo, aqueles slides dele maravilhosos, ele mostra tudo como acontece, muita tecnologia que ele sempre amou, enfim, tá vendo uma aula maravilhosa com o seu professor favorito daquela matéria que você escolheu no YouTube. Maravilha. O que você faz durante a aula? Você vai ficar lá paradão só assistindo, já que resumo é inútil? Não, ele tá falando da mitocôndria. O que você faz? Qual a função da mitocôndria? O que é uma mitocôndria? Você vai anotando perguntas. Você precisa responder imediatamente? Isso fica a seu critério, mas no meu método não. Então você não escreve imediatamente, faz as perguntas, coloca todas as perguntas. Outro exemplo, você tá estudando humanas, tá vendo Era Vargas. Aí tem um período que foi ditador, tem um período que ele não era ditador, o período que tava aqui, o período que tava ali, Vargas sempre teve ali, ó, no meizinho. Então o que você vai colocar? Como foi o Estado Novo de Vargas? Por que Vargas foi considerado um ditador? Por que Vargas foi pressionado a não comercializar mais com a Alemanha? Tudo isso você pode ir colocando, vai colocando em perguntas. Por quê? O que? Não fica presa a quando, essas coisas, depende do vestibular que você for fazer. Mas o Enem geralmente não se atém a datas, e eu acho isso muito legal da parte de humanas, tá? Que tá interpretativa até demais, mas é ótimo isso dele cobrar contextualizado, sabe? Não fica aquela coisa engessada de, sabe, quem foi que fez isso, quando. Isso pra mim não tem sentido, não era pra humana ser assim, é coisas aplicáveis mesmo, é geopolítica, tanto que de geografia, minha parte favorita é geopolítica mesmo. Então pra mim que tem que funcionar dessa forma, e eu gosto da forma que humanas é abordado no Enem, antes de ser tão interpretativo, os Enems antigos. Mas enfim, aí você fez essas perguntinhas. O que você vai fazer agora? O segundo e último momento, são só 2 momentos, olha que coisa maravilhosa. Você vai responder essas perguntas. Já que você colocou lá qual a função da mitocôndria, aí você vai colocar que ela tem a função energética. Meu, eu vou... Aí você vai lá daquela sua perguntinha que você colocou. Qual a função da mitocôndria? Você coloca que a função dela é a função energética, pipipopopó. Lá da Era Vargas, por que ele se tornou um ditador? Você vai e coloca da suposta ameaça comunista e pipipopopó. Aí você vai respondendo elas e faz uma breve explicação pra si mesmo em voz alta. Eu falo breve porque se você for como eu falo demais. Então eu fico até a garganta seca de tanto falar. Eu tava revisando esse meu caderninho de erros.
que eu deixo revisão pro final de semana. E aqui eu vou ver se eu coloco um videozinho, mas tem todas as questões que eu faço, eu vou colocando as que eu errei, o que eu aprendi com elas, e eu coloco em forma de pergunta. Então, no final de semana, eu leio essa pergunta, cobrindo a resposta e tento responder. De humanas, meu Deus do céu, demora um século fazendo explicação, não sei o que. Mas, enfim, se você fala que nem eu, faça de forma breve, fala só uma síntese mesmo. Mas se você não é de falar muito, por favor, faz uma explicaçãozinha aí de uns segundinhos. Então, você vai pegar, vai anotar a resposta dessa questão e já faz uma explicação breve sobre aquele assunto. Um adendo. Para humanas, às vezes, dependendo do conteúdo, eu não coloco assim por perguntas, eu coloco por tópicos mesmo. Porque em humanas tem conteúdos que são muito densos ou eles são muito, assim, conceituais. Então, às vezes, eu prefiro não fazer assim por perguntas. Exemplo, eu fiz a história do Brasil antes desse Enem 2021. Tipo, vi a história do Brasil inteira, aquele lá que ficam falando com o Boris Fausto, que, tipo, maravilhoso o vídeo, tá? Um pouquinho racista e escravocrata, mas ele é branco, né? Enfim. E eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser, você assiste depois. Então, eu coloco assim para humanas e dessa forma aqui, eu não coloquei por tópicos. Exemplo, direta já. Eu coloquei Sarney, só foi eleito porque outro morreu. Super suspeito, o outro era contra a ditadura. Pan, morre, eleito diretamente pelo povo e etc. E assume o que tem mais pezinho pro militarismo. Coincidência, não? Então, tipo assim, eu anoto dessas formas com palavrinhas que eu vou lembrar, com coisas que eu vou entender. Então, em humanas eu divido assim, não 50%, 50%. A maioria eu faço por perguntas mesmo, mas alguns resumos eu faço dessa forma aqui. Então, eu vou colocando os tópicozinhos, depois coloco. O Collor, eu coloquei gatinho, o da lancha, aí pegou o dinheiro do povo. Eu sempre vou lembrar que o Collor é o gatinho da lancha, que ele pegou o dinheiro do povo. Tem uma forma mais bonitinha de dizer isso? Tem. Mas o resumo é sobre você. É por isso que, às vezes, quando você fica pedindo resumos prontos de outra pessoa, não tem muito sentido. É pra você entender o que você entendeu. Então, ou as perguntas, ou dessa forma de tópicos que eu digo mais pra humanas, pra natureza, foca em fazer as perguntas mesmo. Sempre coisa ativa. Sempre, sempre. Natureza... Enfim, natureza é tenso. Então, sempre, sempre, sempre é sobre você o resumo. Ah, mas eu aprendo muito lendo o resumo de outra pessoa, não sei o que, não sei o que. Testa fazer o seu, que eu tenho quase certeza, porque eu nunca digo assim algo, meu Deus do céu, 100%, mas eu tenho quase certeza que você vai aprender muito mais. Então faz seu próprio resumo com as suas próprias palavras, isso não sai da sua cabeça, sério. Antes, foi muito difícil pra eu aceitar assim, vou estudar por questões, vou fazer as coisas desse jeito, eu era muito insegura. E a Sarinha sempre no meu ouvido, vai dar certo, segura na mão e vai. Eu vi várias pessoas no início de 2020 falando pra estudar por questões, porque eu tinha acabado de terminar minha maratona de matemática, eu vi toda a playlist de matemática básica do Ferreto e comecei a estudar por questões depois, isso já em janeiro. No finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Mas como que eu confiei nisso? Eu não confiei, eu tava super desacreditada, mas a Sarinha falou que ia dar certo, já tinha escutado outras pessoas falando, não levava a sério, mas ela não sei, ela me convenceu, acho que aquele rostinho angelical, e eu comecei a estudar por questões. Então eu comecei tudo certinho, além de eu já estudar por questões, já comecei com as anotações desse jeito. Dica de quem que eu vi, não consigo me lembrar, eu via dica de muito estudante, de muito aprovado. Eu acho que a maioria desses canais do YouTube aí que você vê pode ter 200 inscritos, eu tô lá, não nos comentários, mas tô dizendo tô lá que eu assisti, eu era muito tímida pra comentar, agora eu tô comentando mais. Ainda é bom pro canal, né, aparecer nas coisas de estudo e tudo. Mas enfim, então, confiei na Sarinha e comecei a estudar por questões e eu percebi que eu lembrava assim muito melhor, eu tive um comparativo assim real. E o dia que me deu aquele pontapé inicial, né, eu fiquei sem internet aqui em casa, fui estudar no shopping mais próximo que tem aqui, que é 3 km, eu fui andando, botei meu celularzinho na bolsa, não tinha nem note ainda, sentei lá na praça de alimentação e comecei a estudar. Dava de eu escutar a aula com aquele barulho? Não dava, pode colocar fone, não tinha aqueles fone grandão, só tinha um fone pequenininho, então não adiantava, não ia conseguir escutar nada. Então não adiantava eu ver a aula, eu não, vou testar o que ela disse. Eu testei mais pra biologia, porque era uma coisa que eu tinha facilidade, eu fiquei com muito medo, física fazia eu sofrer demais, eu chorava muito estudando física, nossa, acabava com o meu emocional de estudar física. Imagina você resolver uma lista com 33 questões de física e você acertar tipo 1, 2 questões, nem é porque você entendeu, nossa, ó, gatilho falar de física. Realmente era um sofrimento pra mim, eu evitava até, eu tentei colocar como a primeira matéria do dia, eu acabava não fazendo nada por ter esse sofrimento com física, esse bloqueio. Comecei a colocar como a última, fazia as coisas, mas chegava nela, eu deixava pro outro dia, e foi assim que eu acumulei muitas semanas de física e a dificuldade só piorou, né? Não adianta você ignorar ela. Mas enfim, fiz com biologia. Eu ia estudando e ia vendo. Eu acho que nessa época eu tava vendo conteúdo básico ainda de ecologia, de biomassa, de pirâmide de energia. Então tudo isso eu fiz por questões. E eu sempre revisava o dia anterior no dia seguinte, que eu vou voltar a fazer isso. A revisão é muito importante. E eu escrevia na parede aqui de casa, como eu disse, além de eu ter aquele quadrinho ali que eu não uso muito, porque hoje suja tudo, mexe com tudo. Eu riscava na parede mesmo, só qualquer cerâmicazinha que você tiver. Se não tiver, ou um quadrinho daquele, ou você pode fazer
pegar folha, até folha A4, ó. Você pega uma folhazinha A4, cola assim na sua parede e escreve lá mesmo. Tem jeito pra tudo. Mas enfim, eu colocava as perguntinhas e ia respondendo. E às vezes eu lia a pergunta e só respondia na parede. Eu fiz isso no dia seguinte que eu fui lá pro shopping. Estudei por questões e fiz isso. Eu vi que eu lembrava de muita coisa. Sendo que o dia seguinte de eu ter feito só anotação, o professor tá falando e eu escrevendo, eu não tinha retenção menor do que 50%, sério. E é o que eu gosto muito de aula, assim, me cativa demais. Tanto que eu sinto falta ainda, estando tão assim nas questões, mas acontece. Mas fico mais pelas questões e vou resolver desse jeito. O que eu pequei em natureza foi eu não ter, tipo assim, igual eu falei da lista, com mais de 30 questões, eu errar a maioria. Eu não tava indo corrigir, eu vi que eu tinha uma falha naquilo, fiz 10 questões, nossa, eu errei 9, não tá certo, tem algo errado. Até a partir da primeira, eu tinha que me dedicar a corrigir muito bem cada questão. Eu tava na pressa de cumprir cronograma, de terminar as coisas rápido. Besteira, balela, cada questão é uma chance de você aprender um conteúdo. Eu deito minha cabeça muito mais tranquila no travesseiro. Às vezes eu só estudo 2 horas no dia, que eu vou melhorar muito isso. E eu faço uma questão e às vezes vejo uma aula que eu preciso daquela questão. No caso de química, foi o que aconteceu. Mas eu evolui demais, olha só o que eu não sabia. Deitei minha cabeça no travesseiro sabendo. Vê se isso não me coloca mais próximo da aprovação. Só preciso de mais tempo pra poder fazer isso em quantidade maior. Mas enfim. E é isso, então. É pra ser dessa forma das aulas, você tem que se focar em lembrar, em aprender. Você não tá mais na escola, sinto muito se você tá, não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer que você tá se preparando, é uma maratona. Não é mais a prova de amanhã que eu estudo hoje, decoro um monte de coisa e vejo se eu tiro pelo menos um 7. Não é mais assim. É pro final do ano, você tá estudando agora pra fazer uma prova em novembro e lembrar disso com detalhes pra saber esquivar dos distratores e marcar a correta certíssimo. Pá! Fazer 150 mais acertos, assim, ó, tranquilíssimo. Então é muito importante você fazer anotações de forma ativa. Enfim, o vídeo era esse. Eu vou tentar não sumir mais tanto. Minha tia é minha fã número 1, obrigada, Vanusa. E ela falou que não ia ter vídeo hoje, que é quarta-feira. Ontem foi terça-feira, dia 1º de março, e hoje é quarta, dia 2. Eu não sei se esse vídeo vai sair hoje, mas eu vou fazer de tudo pra ele sair hoje, da melhor ediçãozinha que eu puder dar. Ela perguntou se ia sair e disse que meus inscritos iam sentir minha falta, não sei o quê. Eu não vi nesse momento inscritos, eu vi no momento ela, sabe? Saber que a minha tia fica me assistindo, que fica torcendo por mim, vibrando ali em casa, enfim. Esse vídeo é principalmente por você, Vanusa. Pronto! Esse é o fim de uma era de ouvir, copiar e esquecer. To stop what you're doing and listen.